Fala família, estamos de volta aqui mais uma vez com aquele nosso quadro, né, que eu sei que vocês amam, que é o quadro de evoluções completas. Dessa vez a gente vai falar do Rafael. Todas as vezes que o Rafael evoluiu, ou agora chamado de Ciel, né, que ele chegou no patamar diferenciado. Eu sei que eu já fiz do Rimuru aqui no canal e pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. São duas entidades completamente diferentes, tá? A gente vai compilar todas as evoluções aqui de 20 volumes em um vídeo até agora. Então vem comigo se você quiser ficar por dentro e saber tudo de Tensei Chikara Slime, beleza? Vamos lá! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só galera, no começo foi concedida uma habilidade extra do Rimuru, do Sábio, tá? Na vida anterior dele, quando ele tava prestes a morrer, cara, ele começou a lamentar, pô, o cara tinha quase 40 anos e ainda era virgem. Não que isso seja um problema, mas ele lamentava isso. Comparado com os magos, isso seria como se o sábio que seguiu os caminhos da castidade. Por isso, o sistema do mundo concedeu a ele a habilidade extra do sábio. Eu vou explicar para vocês primeiro o que é o sistema do mundo para vocês entenderem. Esse sistema é um sistema criado por uma divindade, ou um deus, que é conhecido como sistema do mundo, ou também a voz do mundo. E ele se manifesta quando tem mudanças significativas dentro do mundo, como quando uma pessoa recebe uma habilidade ou acaba evoluindo para um outro patamar. Isso acontece porque a habilidade e a evolução não são eventos muito comuns de acontecer. São coisas que ocorrem raramente. Quando o mundo reconhece o desejo e o crescimento genuíno daquela pessoa, a voz do mundo vem à tona. Deve ter um desejo muito forte, inclusive, para que o sistema do mundo se manifeste e conceda algo próximo ou exatamente o que a pessoa deseja, independentemente dela ser uma pessoa boa ou dela ser uma pessoa má. Um exemplo clássico disso é que mesmo um vilão com grande desejo de poder pode receber uma habilidade diferenciada. Com o caso do Rimuru, antes dele morrer, ele tinha desejos muito intensos. Um deles, inclusive, fez ele receber a habilidade extra do Sábio. E em pouco tempo, galera, essa habilidade do Sábio, ela já evoluiu para uma habilidade suprema conhecida como o Grande Sábio. Já é um patamar diferenciado. Inicialmente, o Grande Sábio, ele respondia a todas as dúvidas e perguntas que o Rimuru tinha através de frases que surgiam na mente dele. Só que às vezes ele não conseguia responder completamente porque era uma habilidade que ainda não estava tão estável assim, né? A habilidade do Grande Sábio, ela estava conectada à alma do Rimuru, só que levou 90 dias para se estabilizar completamente. Por isso que ela não estava totalmente perfeita. Normalmente, habilidades não são capazes de se comunicar ou falar com as pessoas. Só que para facilitar a vida do Rimuru, o Grande Sábio ele conseguiu basicamente pegar emprestado a voz do sistema do mundo. E isso explica porque a voz do Grande Sábio é muito parecida com a voz do sistema do mundo, mesmo que seja um pouco mais lenta. No início, o Grande Sábio ele respondia todas as perguntas do Rimuru, só que apenas como uma reação, sacou? Sem consciência própria, como se fosse uma EA respondendo o que você pergunta. Exato. Em outras palavras, se o Rimuru não chamasse primeiro, o Grande Sábio não responderia absolutamente nada. Com o tempo, o Grande Sábio começou a se desenvolver, né? Ver pequenos sentimentos ali, como frustração e até um pouco de ansiedade no fundo, né? Por exemplo, durante a batalha dele contra o Geld lá, quando ele começou a chegar próximo de Tempest e tal, ele conseguiu resistir ao fogo azul, né, do Rimuru. O Grande Sábio, ele aconselhou o Rimuru a ter mais cuidado. E o Rimuru pôde sentir um leve tom de preocupação na voz do Grande Sábio. Quando o Rimuru ativou o modo de combate automático, ele permitiu que o Grande Sábio lutasse, né, controlasse o corpo dele para entrar naquela batalha, para lutar contra o Geld. E o Grande Sábio falhou em derrotar o Geld. Assim, o Rimuru teve que assumir intervindo de novo, cancelando o modo automático. O Grande Sábio, momentaneamente, ele ficou desapontado com ele mesmo por não ter conseguido cumprir a sua própria função, o que foi a primeira vez que ele reagiu dessa forma aí. O Grande Sábio, então, evoluiu depois disso para Rafael durante o Harvest Festival, né? Ou então o Festival da Colheita, para os mais familiarizados. Quando o Grande Sábio solicitou uma evolução para atender os desejos do Rimuru, ele realmente conseguiu. E ele queria mais poder para poder tornar a realidade os desejos do Rimuru aí, né? Que na época eram dois. Evoluir para o Lorde Demônio, descartar uma habilidade ou então aprimorar ela, tornando ela ainda melhor. Inclusive, essas habilidades podem ser ajustadas desde habilidades comuns até habilidades dos Ultimate Skills também, que a gente está falando. As habilidades dos subordinados também poderiam ser ajustadas no final. Mas, na verdade, o Grande Sábio, sozinho, ele não poderia reviver os subordinados do Rimuru que tinham morrido. Ele tentou evoluir para algo muito superior, só que ele falhou centenas de milhões de vezes, até que finalmente ele tentou evoluir, fundindo a habilidade do sacrifício ali com o transformador, além de várias outras habilidades que ele descartou
também para conseguir chegar no Lorde Demônio verdadeiro. Isso permitiu que o Grande Sábio evoluísse para a Ultimate Skill Rafael, o Rei da Sabedoria, né? Como recompensa, por conta de todos os esforços intermináveis, o Festival da Colheita concedeu a ele a evolução para uma Ultimate Skill, que era o poder supremo desse mundo. Na história, foi dito que apenas uma fração de algumas pessoas conseguem essas habilidades supremas por conta própria. Não é todo mundo que consegue, sem empréstimos externos, sem ninguém ter dado, o que é praticamente impossível. Porém, o Grande Sábio conseguiu. Ele se tornou uma habilidade rara e muito poderosa. Rafael, o Rei da Sabedoria, é uma habilidade de virtude, uma das 7 habilidades que possuem autoridade nesse mundo. E isso talvez você não soubesse. Essa habilidade, com autoridade agora, ela tem a capacidade de alterar todas as regras do mundo, sacou? Como modificar e transferir algumas habilidades, algo que normalmente um deus ou um ser superior seria o único que conseguiria fazer. As 7 habilidades da virtude, elas possuem diferentes autoridades, sacou? Relacionadas às regras do próprio mundo. E o Rafael, ele tem a autoridade para controlar essas regras. É literalmente funcionando como uma habilidade especial de suporte ao usuário. Rafael, ele é extremamente avançado, muito além de uma habilidade com fala fluida, com emoções e tal, pensamentos. Ele até tem uma vontade própria um pouco mais forte. E é capaz de sentir raiva, alegria, confusão, irritação, até fazer piadas, além de responder o Rimuru sem esperar ser questionado. Ou seja, o Rimuru não precisa chegar e chamar ele para ele responder. O Rafael ele já começa a ser extremamente confiante em seus próprios pensamentos, acreditando que o que ele faz está sempre correto e frequentemente discute com o Rimuru, não desistindo facilmente das coisas, né, de uma batalha ou algo do tipo. O Rafael ele é hábil, ele consegue analisar e prever os planos do inimigo, encontrando soluções mais do que adequadas, seja em combate ou nas estratégias. Além de também poder ajustar as habilidades do Rimuru ou dos seus subordinados. Só que o Rimuru, galera, nem sempre ele tá ciente de que o Rafael tá fazendo com as suas habilidades. Tudo que o Rafael faz é justamente para proteger o Rimuru, e tudo o que ele ama, no final das contas. Mas à medida que o Rafael se desenvolve mais nos seus sentimentos, ele se tornou ainda mais leal e devoto ao Rimuru. Só que ele acaba mexendo os pauzinhos por trás ali, para poder mudar algumas coisas e tal. Durante o confronto lá, por exemplo, do Rimuru contra o Veldora, que foi controlado pelo Mikael e com o Veiga, né, o verdadeiro dragão ali, nessa hora o Rafael entrou em estado de confusão, porque todas as previsões dele começaram a falhar por conta da natureza imprevisível dos oponentes. Isso deixou ele desapontado e confuso. Mas aí o Rimuru encorajou ele, devolvendo a confiança dele. O Rimuru decidiu então dar um nome pro Rafael, porque ele não queria continuar chamando ele só de habilidade ou de parceiro. Então ele nomeou o Rafael de Ciel, que em japonês faz referência à palavra ensinar, né, o Shiru no final, comparando o Rafael a um professor. Em francês, Ciel também significa céu, mas isso é só uma curiosidade. Então, quando recebeu o nome, o Rafael começou a evoluir para uma entidade chamada Manas Ciel, que é uma Ultimate Skill com consciência, com emoções próprias, se fundindo com a alma do Rimuru, como uma entidade espiritual. Basicamente, isso aí fez com que Ciel se tornasse parte inseparável do Rimuru. Rafael agora era apenas uma parte menor dessa nova entidade. Ele já não era mais a mesma habilidade que era antes, porque a Ciel transformou ali, fundiu as suas habilidades, se tornando ainda mais poderosas. Então existem duas possibilidades. Ou o Rafael retornou ao sistema do mundo, ou a Ciel o manteve ali reservado para certas emergências. Mas como a Ciel já copiou as habilidades do Rafael, ela agora se tornou muito mais forte, com uma personalidade própria também, né? Ciel não precisa mais esperar por ordens do Rimuru para decidir por si mesma se vai fazer alguma coisa, se vai responder ou se não vai. Ela simplesmente age com uma independência extremamente absurda e com uma lealdade, lógico, ainda mais profunda do que antes. Ela consegue manipular as habilidades conforme desejar, sem pedir permissão para o Rimuru, e assim a Ciel demonstra um nível de poder, um nível de independência e confiança que superam do antigo Rafael, enquanto, lógico, ela mantém essa fidelidade dele inabalável. Por isso que eu digo, ela nunca vai trair o Rimuru. Nesses casos, Ciel é quem ajusta as habilidades que usa em conjunto com as Ultimate Skills. Essa capacidade permite até ajustar espécies raras, como transformar um subordinado em uma criatura de imenso poder. E isso permite que ele se mova num mundo onde o tempo estava basicamente parado. Todas as habilidades do Rimuru estavam conectadas às habilidades da Ciel, e o que permite ela usar habilidades combinadas, como a habilidade de devorar e a habilidade de análise, conectadas diretamente a ela, que ele devora e analisa tudo ao mesmo tempo. Sempre que o Rimuru consome alguma coisa, seja pela boca ou pela habilidade, a Ciel é notificada imediatamente sem precisar abrir as habilidades separadas. Ela também pode alterar todos os atributos e elementos do próprio Rimuru,
como quando ele está enfrentando um inimigo lá com um elemento dimensional, mudando o seu próprio elemento justamente para o elemento terra, que tem uma certa vantagem contra esse inimigo. Manipular as regras, cara, envolve a capacidade de ajustar as leis da natureza, dependendo da compreensão do usuário. No caso do Rimuru, isso depende da compreensão da Ciel. Por exemplo, cara, ela pode simplesmente alterar a composição das chamas para que elas sejam mais poderosas que o fogo natural, ou alterar a cor para preto, né, ou roxo, sei lá, transformar o vento em um tornado. Tudo a Ciel pode. O controle mental permite dominar os pensamentos de outras pessoas, fazendo elas seguir suas ordens. E isso pode variar de um controle leve a um controle total também, exceto contra aqueles que possuem habilidades Ultimate Skills, né, ou grande resistência, o que torna o controle mais difícil. Detalhe, prever os ataques futuros é uma outra habilidade na qual a Ciel vê linhas de luz ali, indicando de onde viria o ataque, permitindo que o Rimuru consiga bloquear ou desviar. Você acha que isso aí veio do Rimuru? Veio da Ciel, galera. A capacidade de prever não se baseia em probabilidade, mas sim em resultados calculados com certeza, semelhante a uma previsão de ataque do futuro. Ou seja, a Ciel também pode controlar o corpo do Rimuru, seja num combate automático ou em outras missões quando ele não pode realizar certas tarefas ou não pode fazer as missões, como quando ele estava adormecido durante a evolução. A Ciel agora ela chegou no estado que ela consegue controlar todas as habilidades Ultimate Skills do Rimuru como se fossem ferramentas dela. Mesmo que ela possa lutar, ela usa essas ferramentas para aumentar a sua eficiência. A Ultimate Skill principal que a Ciel controla é a Azatoth, a Ultimate Skill mais brabo, Deus do Vazio, né, do Rimuru. Normalmente essas habilidades de Ultimate Skill têm o título de Rei, só que o Azatoth ele tem um título de Deus indicando que ele é um nível superior. Originalmente, essa habilidade era a habilidade Gula, a habilidade de devorar as coisas, que evoluiu para uma habilidade de Raja, que era o rei da ganância, usando 4 Ultimate Skills para, no final das contas, criar o Azatoth. Sacou? É uma combinação perfeita. Esses 4 Ultimate Skills foram absorvidos e transmitidos para Azatoth, cuja principal habilidade é devorar as almas, ignorando o espaço. Quando essa habilidade é usada, a habilidade funciona instantaneamente, mesmo num tempo parado, sacou? Inclusive, ela pode devorar inimigos mais poderosos que o Rimuru, assim, num estalar de dedos. Os inimigos do Rimuru no futuro teriam poderes imensos, sendo entidades além da compreensão, mas a Ciel criou o Azatoth para lidar com esses inimigos. O Azatoth ele também tem sub-habilidades ali, como capacidade de destruir o vazio, que é uma energia com o maior nível de destruição do mundo e capaz de apagar basicamente tudo. Essa energia só pode ser controlada por alguém como humanas, né? O que a Ciel é. Olha que doideira, ela é humanas. O principal uso dessa energia é justamente criar armas, como o Rimuru já criou a espada ilusória, que não destrói o inimigo, mas absorve ele. O inimigo cortado pela espada, ele é sugado para uma dimensão fictícia, ou um estômago, né, que a gente chama do Rimuru. A Ciel também pode invocar os dragões conectados à alma do Rimuru, como o Veldora e a Velgrind agora. E essas invocações podem ser feitas na forma humana ou na forma de dragão. Mesmo que estejam em outra dimensão, eles podem ser chamados para ajudar o Rimuru aonde ele estiver. As memórias dos dragões são todas preservadas, e mesmo que eles morram, eles podem ser revividos, porque suas almas são ligadas à alma do Rimuru. Ou seja, enquanto os dragões não morrem, o Rimuru não morre, enquanto o Rimuru não morre, os dragões não morrem. Então, galera, para eliminar ele permanentemente, todos os 3 teriam que ser derrotados ao mesmo tempo, o que é extremamente difícil de acontecer, né? A Ciel, ela também pode fundir os poderes dos dragões com o Rimuru para criar algumas entidades paralelas com um poder equivalente a 10 milhões. O Veldora e a Velgrind, mano, eles podem decidir se eles emprestam ou não seus poderes a essas entidades, no final das contas. Basicamente, a família dos dragões ela é uma transformação da essência da energia de uma pedra que contém um poder mágico e é inserida dentro de uma espada. O que acontece? A lâmina dessa espada ela possui um buraco onde essa pedra mágica pode ser colocada, melhorando as propriedades da espada. Isso permite que pessoas que não podem usar uma magia, como os plebeus, sei lá, utilizem a espada como se ela tivesse um poder mágico. Só que essa habilidade aí, ela faz com que a espada possa usar a essência do poder dos dragões, que é extremamente poderosa, controlando o espaço-tempo, sacou? Então torna a espada muito roubada. Essa habilidade permite a manipulação dos elementos da dimensão e do tempo, possibilitando teletransporte de seres vivos e também
de objetos. É possível até mover exércitos inteiros com essa espada, independentemente de onde eles estejam, sejam do outro lado do mundo ou numa outra dimensão, sem cometer nenhum erro. Outra habilidade é a barreira multidimensional, que é uma habilidade de criar a defesa absoluta aqui, né, que varia em algumas camadas de barreira que funcionam constantemente protegendo contra ataques físicos, elementos, venenos. Embora tenha alguns ataques que possam destruir essa barreira, se o usuário conseguir analisar os ataques que estão por vir, cara, esquece, ele pode ajustar a barreira para bloquear esses ataques específicos. A eficiência da barreira multidimensional ela é muito superior à habilidade suprema focada em defesa chamada Uriel, o que é a opinião do Rimuru, tá? Não é a minha. Só que, como leitor, eu acredito que a habilidade do Uriel é ainda mais forte do que a barreira multidimensional, barreira multicamadas, né, do Rimuru. Só que a questão é que o Uriel não sabe usar ela corretamente, então ela parece fraca. Isso depende do usuário. Agora, sobre a habilidade de suporte, uma ferramenta que ajuda muito a Ciel a realizar suas tarefas é a habilidade suprema do Renascimento, o Rei da Abundância, né? Essa habilidade aí, ela foi criada pela Ciel a partir do fragmento de uma habilidade suprema. A função é justamente criar uma nova habilidade a partir da cadeia alimentar, analisando ela. Essa habilidade permite que a Ciel ela distribua as habilidades que o Rimuru possui para os seus subordinados, ou seja, para aqueles com quem o Rimuru deu nomes. A cadeia alimentar que existe ali dentro conecta os subordinados ao longo de uma passagem de espírito, de modo que as habilidades que os seus subordinados já possuem são originalmente habilidades do Rimuru, que a Ciel distribuiu conforme apropriado para cada um. O Rimuru também pode usar as habilidades de cada um dos seus subordinados. E bem mais para frente do romance é mencionado que as habilidades transmitidas pela cadeia alimentar são versões ligeiramente inferiores das que o Rimuru possui, significando que todas as habilidades que os seus subordinados têm são cópias ajustadas das habilidades originais. O número de habilidades que o Rimuru possui é proporcional ao número de subordinados e também às suas respectivas habilidades. É uma parada surreal, tá ligado? Para esclarecer um pouco mais, durante a história a gente vê que a Ciel cria novas habilidades. Algumas são descartadas, outras são combinadas e criam outras habilidades ainda novas. Mas as habilidades descartadas, elas são copiadas, porque o trabalho da Ciel é acumular o máximo de habilidades possíveis. Não tem habilidade que ele não tenha copiado, sacou? As habilidades descartadas, elas retornam para o sistema do mundo, e quando surge uma pessoa adequada, o mundo concede essas habilidades para essa pessoa. Isso ocorre porque, se houver um acúmulo excessivo do número de habilidades, né, o mundo pode acabar perdendo o seu equilíbrio de poder. E o próprio Rimuru tem uma capacidade limitada também de armazenar habilidades, o que significa que o seu espaço espiritual já estava quase cheio. Assim, algumas habilidades precisam ser descartadas ou entregues para os outros. Quando isso acontece, a Ciel ela simplesmente transfere ou destrói as habilidades conforme o necessário. Além disso, o destinatário dessas habilidades, né, quem vai receber, não precisa ser necessariamente um subordinado do Rimuru, podendo ser outra pessoa também, como quando a Ciel, por exemplo, ajustou essa habilidade do Leon e entregou a habilidade para ele, ou entregou habilidades supremas a outros personagens. O receptor, no entanto, deve concordar com todos os ajustes feitos pela Ciel. Se ela fez, mano, tá tudo certo. Mesmo que pareça que a Ciel possa intervir, né, sem pedir permissão no final das contas. Mas a habilidade de manter as habilidades acaba permitindo que ela transforme aquelas capturadas em dados e armazene essas habilidades. No caso de uma habilidade ser roubada ou destruída, ela pode simplesmente recriar, porque ela tem os dados, como aconteceu com o Beelzebub lá, né, que foi destruído, e a Ciel, que era o Rafael ainda na época, foi capaz de recriar essa habilidade por conta dos dados armazenados. Como eu já mencionei, todas as habilidades do Rimuru estão sob o controle da Ciel e, cara, ela pode ativar conforme o necessário. Isso significa que tudo que o Rimuru possui em termos de habilidade, a Ciel também possui, galera. Não tem erro. Bom, família, eu espero que vocês tenham entendido que ela chegou num patamar muito diferenciado, num patamar que não dá praticamente para ninguém alcançar nesse mundo. Acho que podemos dizer que está no mesmo nível de um véu da Nava. Se a Ciel fosse uma entidade separada do Rimuru, com certeza ela seria o deus desse mundo. Mas comenta aí, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, quero muito saber e quero trocar ideia com você aí nos comentários. Então manda bala e não esquece, para ficar por dentro de tudo de Tensei Shitara Slime, entre outros animes também, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você me ajuda muito a continuar fazendo essa comunidade crescer e ter cada vez mais gente pra gente acompanhar juntos essa história, mais fãs como eu, pra gente trocar muita ideia. Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Até mais. Valeu!